Mas posso fazer um se? Não é o caso desse Papa, mas se vem um Papa com uma vontade muito grande de quebrar vários dogmas e tal, o que aconteceria com ele? Imagina que ele quer quebrar em relação ao aborto, casamento homoafetivo, e ele quer bater de frente. E por acaso ele chega lá. A igreja, ela é uma estrutura, na nossa concepção, além de ser divinamente constituída, Nosso Senhor deixou, ela tem uma, digamos assim, uma tal estrutura que não é fácil você mexer em coisas que são de fé. O próprio povo protesta. Não iria ser Exato. Não existe um decreto que ele assina e pronto. Não é possível, não dá para ser assim, né? Agora, você veja uma coisa, aqui eu acho que existe uma diferença de metodologia em relação ao Papa Francisco e ao Papa Leão. Por quê? Um dos conceitos que ficaram muito marcados no final do pontificado do Papa Francisco é o conceito de sinodalidade. Que isso? O que é isso? Sinodalidade. Sinodalidade vem de sínodo, e sínodo é uma assembleia de fiéis que discute os problemas da igreja. Então, o que o Papa Francisco queria? Ele queria que todos participassem, de algum modo, da discussão dos temas que dizem respeito à pastoral da vida da igreja. O Papa Leão vai manter essa mesma abordagem, esse mesmo approach. Porém, a metodologia me parece que muda um pouco. Porque, assim como o Papa Francisco queria que todas as discussões fossem feitas de maneira aberta, ou seja, se você é a favor do casamento dos padres, fala, bota aqui em cima da mesa. Se você é a favor do matrimônio entre pessoas do mesmo sexo, se você é a favor da ordenação de mulheres, se você é a favor da comunhão dos adúlteros, etc., joga tudo isso aqui em cima da mesa e vamos conversar. Tá. Eu tenho a impressão de que a metodologia do Papa Leão vai ser menos indeterminada, ou seja, é uma sinodalidade dirigida, uma sinodalidade que você tem uma pauta, um framing de coisas que não se discutem, que são elementares, que devem ser mantidas, e sobre isso, sim, questões opináveis são de livre discussão. Então, por exemplo, essa mudança de metodologia me parece que já está bem assinalada pelo modo de ele proceder. São poucos dias, mas já dá para ver a linha dele. Por exemplo, a própria atitude de ler o discurso ao invés de improvisar o discurso, que é o que se faz normalmente. Ah, é? Quando o Papa é eleito, ele improvisa um discurso. Ele não fez isso, ele quis ler. O que isso significa? Possivelmente que nós estamos entrando num tipo de uso da palavra papal um pouco mais regulado, menos espontâneo. E isso é importante para nós. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo do mundo da política. Lembra quando o presidente ficava no cercadinho falando com as pessoas e aquilo afetava a vida do país inteiro, porque às vezes gera um problema econômico, às vezes gera um problema político, social, um entrave, uma questão difícil. Então veja, o exercício do magistério papal, feito de um modo um pouco mais, digamos assim, sistemático, menos espontâneo, oferece para a igreja uma tranquilidade maior, ou seja, eu posso dormir e acordar sabendo que as coisas vão estar mais ou menos no lugar. E isso é extremamente positivo, a gente já percebe isso nele. E pelas informações que chegam, ele é um homem que escuta todos, então nesse sentido sinodalidade, ok, ele escuta muito, ele, às vezes que ele precisou governar como geral da congregação da Ordem de Santo Agostinho ou como bispo, ele sempre reúne as pessoas interessadas e conversam e debatem, etc., até chegar a um consenso. Ele é muito disso. Então, nesse sentido, ele mantém, digamos assim, essa perspectiva sinodal,
que me parece que é irrenunciável porque é importante, é muito importante. Veja, uma das coisas que ele falou no discurso dele aos cardeais, ele enumerou 6 pontos de continuidade com o Papa Francisco. Um deles é a sinodalidade. E outro deles é a escuta do povo, do sensus fidei. Sensus fidei fidelium. O que é isso, né? O sentido da fé dos fiéis, que inclusive se manifesta, conforme ele diz, na própria religiosidade popular. Por que isso é importante? Porque a gente vive um tempo em que muitas pessoas falam em nome do povo, até existe a tal da eclesiologia do povo de Deus, mas que povo é esse? Muitas vezes é o povo que nem a igreja vai. Pois é. Quer dizer, eu não posso ter uma igreja moldada para quem a odeia, para quem não aceita a sua doutrina, para quem é indócil aos seus ensinamentos. Então, veja, escutar o povo e ser sensível àquilo que o povo de Deus, que os membros da igreja querem, é uma coisa muito importante. E não apenas falar em nome do povo, numa espécie de democracia representativa, em que os representantes se colocam de acordo entre eles e o povo o povo representado não existe. É ele mais é um povo uma ideia retórico. de povo do que um povo propriamente ali. Um povo real. Nesse sentido, o Papa Leão, ele não é um... É a mesma coisa quando também reclamam da gente... Tem hater aqui que reclama do programa. Ah, você tem que mudar isso, mudar aquilo. Assim, o cara não assiste o programa e mete o pau. E aí, por que eu vou mudar para uma pessoa que nem é um cara que assiste o programa? Uma pessoa que parte de uma ideia que ele quer e que não faça, da realidade faça de do fato. jeito que ele quer o podcast, porque ele não gosta desse jeito. Mas você não é espectador. Mesma coisa, se você não é católico, se você não profere essa fé, por que você quer mudança na Igreja Católica? O que a gente mais vê hoje nas redes sociais são jornalistas, atores ou pessoas diversas que não são católicos. Sommelier de Papa. Exato, dando opinião sobre o Papa. Pô, não é pra você. Eu acho que o Papa deveria, eu acho que a Igreja... Não, e eu vi os pastores liberais aí falando na internet. Agora temos um Papa. Temos um Papa o quê? Você não é membro da igreja? Né? Fica na tua, né? Pois é, mas por que você acha isso? Claro que é um acontecimento grandioso, né? Todo mundo quer opinar, mas o pessoal perde um pouco a mão, né? Eu tenho 2 opiniões a respeito dessa amálgama de opiniões a respeito de Papa. Pode perceber que foi o assunto da pauta durante todas essas semanas. O filme, né? O Conclave, depois vocês assistiram o Conclave? Que era do ano passado e veio à baila agora por causa da morte do Papa e do Conclave. Bom, primeiro em virtude da autoridade internacional do Papa. Ele de fato é um chefe de Estado e assim como quando há uma eleição nos Estados Unidos, por exemplo, o mundo inteiro... Só falar uma coisa aqui, ó. Desculpa, a Clara Chaves também não é assim. Ou seja, sumam daqui protestantes adoradores de Lutero. A gente fala uma coisa, o pessoal entende outra, né? Não é pra quem é evangélico sair da live. Calma, não precisa atacar os irmãos também, né? Fiquem aí. Então, assim como quando tem uma eleição de presidente americano, todo mundo volta os olhos pra lá, não é? Agora, eu tenho uma opinião a partir de dentro. Observe-se que todos, para atacar ou para defender, se voltam para o assunto Papa e Igreja Católica. Sim. Eu entendo que é uma evidência de que há algo de sobrenatural nesta instituição. Claro. É uma evidência. Primeiro, não haveria tanto ódio ou amor envolvido se fosse alguma coisa que tanto faz. Concorda? Concordo. Se tanto faz, se eu não acredito, não vejo nenhuma utilidade e pra mim tanto faz, por que eu vou discutir sobre isso? Tanto faz. Exatamente. E não é o que acontece. Mas você veja... Desculpa, padre, você Imagina. o pensamento? Não, pode... Tá. Mas veja, isso... Quer dizer, quando a gente fala de povo ou de escutar o povo, né? O Papa Leão, ele não era um intelectual de escritório. Porque... O que significa isso? Eu tô querendo dizer, ele conhece o povo real. Ele meteu o pé na lama literalmente.
literalmente. Corpo a corpo. Tem foto aí, se o pessoal quiser procurar, atrás, tem uma das fotos que viralizaram, porque todo mundo saiu fazendo a arqueologia da vida do cara, né? Assim Descobri até uma namorada dele antes de ser padre, né? Quando ele tinha 19 anos. E tem uma foto com ele de galocha, numa enchente que teve. Ele pôs o pé ali na lama e foi ver o povo dele que estava sofrendo durante a enchente. Mas ele era assim. Ele era assim. Ou seja, quer dizer, existem aqueles que falam do povo, que falam dos pobres, desde os seus escritórios maravilhosos, ganhando seus salários altíssimos e numa posição, assim, digamos, transcendental, intelectual orgânico, como dizia o Gramsci. O Papa Leão não é isso, não. Ele é um homem que conhece a realidade e ele tem uma experiência extremamente rica, porque ele foi professor, ele foi superior de congregação, ele foi bispo, ele foi padre que lida com o povo, e como bispo nunca deixou de lidar com o povo e com os padres de maneira direta. Até hoje ele mandava para os padres da antiga diocese dele feliz aniversário no dia do aniversário, e telefonava, etc. Ele é assim, é um homem de coração, de sensibilidade. Olha ele lá. Aí tá lá a foto, né? Mas tem outras. Tem foto dele servindo comida para mendigo, para os pobres, etc. Ou seja, veja, por que isso é importante? Porque quando ele vai falar sobre escutar o povo, ele está falando de uma experiência concreta que ele tem. Ou seja, ele sabe qual é a sensibilidade das pessoas. E essa identificação que houve entre ele e o povo foi assim, instantânea. Acho que vocês conseguem sentir isso. Quer dizer, todo mundo, nossa, imediatamente se apaixonou. Isso não é uma coisa artificial. Ela nasce de um modo de ser de alguém profundamente enraizado na realidade concreta das pessoas.